Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, seu trabalho, sobre os seus filhos, tudo que leva o seu nome e sobrenome venha ser guardado pelo Senhor. Como vocês passaram o final de semana? Bom dia, Renatinha, Val. Bom dia, Josafá, Deus abençoe vocês. Bom dia, Maria. Bom dia, Jojo, Deus te abençoa. Bom dia, Lila, sua linda. Coisa boa é poder estar com vocês pela manhã e começarmos aqui o nosso momento na palavra. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Hoje nós vamos dar sequência ao livro de Samuel. Se você chegou aqui pela primeira vez, só um instantinho eu já vou te atualizar. Eu vim, o que acontece? Estava comprando tinta. Eu comprei a tinta na sexta e o pessoal que vai entregar só entregava hoje, ao longo do dia. E o pintor precisava ir no apartamento agora, esse horário. Aí eu tive que buscar as tintas e o lugar só abria 8 horas. Aí foi isso, filha. Fui buscar as tintas, deixar a tinta no apartamento para poder vir, para poder fazer a live. Foi isso que me aconteceu, filha. E aí o rapaz podia 9 e pouco eu tenho que estar no médico. A minha vida hoje começou toda agitada, graças a Jesus. Mas eu estou muito feliz com o Senhor. Acordei cedinho, era 5h20. Fiz os meus shotzinhos matinais, fiz meu devocional. Já fui para natação. Busquei a tinta, levei e deixei. Tô aqui com vocês. Parece que já são 10 horas da manhã para mim. Bom dia, Val. Deus te abençoa. Que bom que você vai conseguir assistir a live. Vamos orar? Nosso tempo é curtinho, vou conseguir fazer quase uns 40 minutos, 30 minutos de devocional. E vamos pedir para que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém? Se você pode, feche seus olhos aí onde você está, recline a sua cabeça. Eu tenho certeza que Deus ele terá algo para falar conosco nesta manhã. Pai, de infinita bondade, de amor, de graça, de misericórdia, nós te louvamos nesta manhã porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai tão querido, é o nosso Pai amado, que nos mantém de pé. Obrigada, Deus, pela tua graça, obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre as nossas vidas e bem sabemos que é por conta delas que não somos consumidos. Pai, eu não sei o que o Senhor preparou para esta manhã, mas eu me coloco à disposição de servir o Senhor com alegria, com amor, com graça, com êxito, com o meu melhor, Pai. Que a minha mente esteja à sua disposição, que os meus olhos, os meus lábios, todo o meu ser possa te exaltar nesta manhã. Eu quero apresentar também ao Senhor a vida de cada um dos meus irmãos. Papai, eu não sei como eles estão chegando aqui nesse lugar, mas eu peço para que eles possam ser regados, Pai, pela fonte celestial, a fonte que vem do céu. Existe águas, Pai, que correm no teu trono, eu sei disso, Deus. Eu tenho certeza que essas águas são elas, Pai, que podem nos manter de pé, essas águas que nos sustentam, é essa água, Pai, que mata a nossa sede. Então, em nome de Jesus, venha nesta manhã e derrama uma porção sobre cada vida aqui presente, uma porção, Pai, necessária. Aquilo que cada um precisa nesta manhã. Eu sei que o Senhor sempre trata com particularidade os teus filhos. Então, em nome de Jesus, eu te apresento cada um deles e que o Senhor tenha liberdade de falar com cada um deles conforme a tua vontade. Que o teu Espírito Santo possa nos dar discernimento, sabedoria, que cada comentário que aqui for feito seja para edificar a vida um do outro, Pai. Seja para compartilharmos as nossas experiências, para falar aquilo que nós estamos vivendo, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel e tem feito tantas coisas na nossa vida, Pai. São tantas maravilhas que nós não podemos nem mesmo contar.
Obrigado por isso, Pai. Obrigada. Fique conosco nesta manhã, nos direciona para essa semana. Libera do alto, Pai, uma palavra tão pontual para que nós possamos estar respaldados nela durante essa semana, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a sua casa seja visitada pela graça e a glória de Deus. Que Ele possa mesmo derramar essas águas que correm do trono dele sobre a sua vida. Sabe, quando Jesus encontrou com aquela mulher no poço, ela estava indo buscar água e eu creio que somente dentro dela, só ela sabia a dor que era buscar água naquele horário. Porque ela passava por vergonha, ela estava sendo exposta pela sociedade, muita gente conhecia a história dela e até mesmo ela talvez já estava cansada da história que ela estava vivendo. Eu não sei vocês, mas tem vezes que a gente se vê em cenários, em momentos da nossa vida, em contexto, onde até mesmo a gente cansa de nós mesmos, sabe? Aí você cansa de cometer aquele pecado, você cansa de cometer aquele ato, cansa de falar demais, e você fala assim, meu Deus, como eu tô cansada de mim mesmo. Até mesmo aquela mulher, eu creio que ela já estava cansada dela mesmo, de não conseguir sair daquela situação. Qual a situação, Raira? A situação de ter 5 maridos, de ter se deitado com 5 homens, e nenhum deles cuidar dela de uma forma como ela deveria, nenhum deles pegar ela para um ponto de pertencimento e falar assim, essa é a minha mulher, vai dar certo, nós vamos viver, eu vou cuidar de você, sabe? Então, às vezes ela estava cansada dela mesma, e aí quando ela encontra com Jesus naquele poço, ela estava buscando água e Jesus pede água para ela, e quando ela vai dar água para Jesus, né, que Jesus, ela, mas como que você quer que você vai pegar água, você não tem balde? E Jesus pede, me dá um pouco de água. Ela fala assim, se você soubesse quem eu sou, você não me pediria água, não. E Jesus fala assim, filha, eu tenho uma água. Eu tô colocando filha porque já é na minha linguagem, é na minha adaptação, né? Mulher, filha. Ele estava dizendo, querida, muito amada minha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria uma água e eu te daria essa água e nunca mais você tornaria a ter sede. Jesus estava se referindo aos benefícios que ele carrega, a paz, o amor, a graça, a bondade, a alegria que vem dele, que satisfaria a vida dela para sempre. E ela nunca mais mendigaria outra coisa. Ela nunca mais correria atrás de um outro prazer, de um outro amor, porque ele é o amor que ela procurava. Ele era aquele que podia matar a sede que ela precisava. Então, talvez o seu contexto não seja de se deitar com 5 homens, nem de se deitar com 5 mulheres, mas talvez o seu contexto também é de estar passando uma necessidade, é de estar num ponto de rejeição tão alto, de não se sentir amado por ninguém, que você fala assim, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu tô cansada de cometer os mesmos pecados, de cair na mesma mentira, na mesma ganância, no mesmo ponto de egoísmo e 1000 coisas mais. Olha, existe um homem que pode matar a sua sede para sempre. E esse homem é Jesus Cristo. Através do sangue dele derramado, ele nos deu uma vida. Vida em abundância, vida plena. O que é vida plena? É você não precisar mais mendigar o amor de ninguém. É você não se submeter a um ponto de rejeição, a um ponto de controladora, a um ponto de controlador, um ponto onde o seu orgulho é tanto que você se torna soberbo. Sabia que todos aqueles que sofrem de orfandade, de paternidade, ausência da paternidade, eles caem num ponto de rejeição, de controlar as coisas, um ponto de egoísmo, de soberba. Por quê? Porque um dia teve falta e aprendeu a viver por si mesmo, aprendeu a viver por conta própria. E quando Jesus ele entra na nossa vida, uma das coisas que ele disse para os seus discípulos é, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar um consolador. Eu vou mandar alguém para morar com vocês e nunca mais vocês se sentirão sozinhos. Talvez você pense e fale assim, Raira, eu vivo sozinha, eu não tenho filho, eu não tenho ninguém, ninguém me ama. Olha, o Senhor ele deixou o Espírito Santo para nós, para que nós não ficássemos mais sozinhos. E além do Espírito Santo, ele ainda disse na palavra o seguinte, eu vos dou um presente. Quem aqui gosta de presente? Quem gosta de ganhar presente? Fica feliz quando vê um embrulho. Eu amo ganhar presente, gente. A minha linguagem do amor é presente. E quando Jesus fala, eu vos deixo um presente. Aí você fala assim, uai,
coisa boa. Que presente, Senhor. Que presente, mestre. O que o Senhor vai me deixar? Ele diz, eu vos dou a minha paz. Não as dou como o mundo dá. Mas eu dou de uma maneira diferente para que vocês fiquem saciados e nunca mais voltem a se enfiar no meio desses conflitos internos seus. A paz que Jesus deixou é um presente. E só consegue desfrutar dessa paz quem tem uma vida estruturada na palavra, quem tem vida de relacionamento com Deus, quem tem intimidade com o Senhor. E só assim nós conseguimos sair desse lugar de orfandade, de ausência da paternidade, desse lugar de se sentir órfão. E a gente entra em um lugar de ser amado pelo Pai, e o amor dele é suficiente. Quando ele diz, eu não vos dou a paz que o mundo dá. Qual que é a paz que o mundo dá, gente? Porque ele fala, eu vou te dar uma verdadeira paz. É um presente. E aí, por que ele vai se referir de não é como o mundo dá? Porque o mundo vai trazer uma paz para você em relação a, se eu tô gestante, eu ganho meu filho, com parto, é um bom parto, e deu tudo certo, correu tudo bem, meu filho nasceu saudável, olha que bom, tem um médico ao meu dispor. Isso traz paz. Ah, que bom, eu tenho um carro, paguei o IPVA, tá tudo certo, tem gasolina no meu carro. Ah, que paz. Nossa, eu tenho uma casa, moro nela, tenho comida, pago aluguel, tenho condomínio tudo pago. Ah, eu quitei meu apartamento, a minha casa, eu consegui plantar no fundo do meu quintal, eu tenho árvores, nunca me falta nada. Ah, eu tenho paz. Essa é uma paz falsa. Sabe por quê? Porque é uma paz baseada na circunstância, porque essa paz veio acompanhado de um bom acontecimento dos fatos. Se meu filho nasceu saudável, ah, que paz, ah, que coisa boa. Mas uma coisa é você estar gestante e ter um filho prematuro e o neném nascer com 30 semanas, 20 semanas, 26 semanas, igual eu tô com uma amiga que ela teve, né, o colo do útero, acho que descolou ou desceu, e aí ela tem que ficar de repouso completo porque ela tá com 26 semanas e o bebê não pode nascer. Mas ela começou a ter contração, ela começou a ter dilatação e o bebê não pode nascer. Ela tá deitadinha em cima da cama, lá guardando o neném dela. Quando esses momentos começam a chegar na nossa vida, quando o pneu do carro fura, quando dá uma coisa errada, quando as coisas elas começam a acontecer na nossa vida de maneira que nós não esperávamos, aí começa a roubar a nossa paz. Alguém já escutou esse termo? Nossa, mas aquela caixa d'água tá roubando a minha paz. Mas fulano tá roubando a minha paz. Essa empresa tá roubando a minha paz. Roubando a sua paz, como que alguém pode te roubar um presente que Deus te deu? Guarda esse presente. Guarda esse presente, esconde ele bem escondido, porque a paz do Senhor, ela não está pautada em circunstância. É uma paz que excede o entendimento. Eu vou falar para vocês, eu conheço pessoas que teve que fazer partos, assim como a Dayana tá contando que o bebê dela nasceu com 28 semanas, né? Tem pessoas que têm bebês prematuros e vai nascer bem antes do tempo, e eu consigo ver paz para essas pessoas. Porque não baseia na circunstância. A pessoa pegou o presente, guardou com ela e agora faz parte da estrutura de vida dela. Eu quero te ensinar a entrar nesse lugar. Eu quero que você tenha a plena ciência para entrar nesse lugar. Um lugar de paz, um lugar onde a paz, ela rege a sua vida. Sabe o que está acontecendo, gente? Davi, quando a gente está aqui lendo os Salmos, 1 Samuel 23, 22, sabe? Davi, ele vai escrever um salmo. Ele escreve o Salmo 18 e nós vamos ler ele, porque eu quero fazer a leitura em ordem cronológica, né? Nós estamos lendo a Bíblia de acordo com o acontecimento dos fatos. E ele vai para a caverna, ele vai fugir de Saul, ele está sendo perseguido, e ele escreve o Salmo 18. Eu vou começar só a ler um pouquinho, porque nós vamos ter o tempo certo de ler o Salmo 18, mas ele está aqui, a gente vê que Davi está no meio de uma perseguição, o tempo todo tem alguém querendo matar ele, e ele vai escrever o Salmo 18 dizendo: Deus, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Olha o que ele está escrevendo. Eu te amo, Senhor,
Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. É o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem encontro proteção. O título da minha Bíblia fala: ao regente do coral, Salmo de Davi, servo do Senhor, que ele entoou este canto ao Senhor no dia em que o Senhor livrou de todos os inimigos de Saul. Olha que coisa mais espetacular. Davi está dizendo a primeira coisa: eu te amo, Senhor. Eu me submeto à sua vontade, eu me submeto ao seu senhorio. Se Saul está querendo me matar, com certeza o Senhor permitiu, porque se não fosse da sua vontade, o Senhor já tinha intervindo. Sabe, Deus está falando nessa manhã: filha, se as coisas estão dando errado, não coloque a sua alma num ponto de inquietação, mas antes aquieta a sua alma. E saiba que o Senhor é Deus, que nenhuma folha sequer cai de uma árvore se Ele não permitir. A folha pode estar seca, sem vida, acabada, mas se Deus falar que aquela folha vai ficar lá, ela vai ficar lá, porque dele vem todo o poder, dele é toda a glória, dele é todo o domínio. Quando nós falamos que dele pertence o poder, nós precisamos entender o que nós estamos falando e declarando, sabe? Eu acabei de ler Salmos 18. Nós precisamos entender essa declaração. Do Senhor vem todo o poder. Ou seja, Ele pode todas as coisas. E se hoje eu precisei ir no apartamento, levar a tinta e deixar a tinta lá porque não tinha outro horário, porque o entregador só conseguiria entregar mais à tarde, é porque estava na permissão dEle. E eu não tenho que questionar. Eu preciso falar: Deus, o que cabe a mim? O que é do Senhor? E eu preciso andar na paz. Mas hoje pela manhã, quando eu estava saindo da natação, a minha cabeça já começou a ficar inquietada. Porque eu saí da natação, era 7h10, 7h13 por aí, fui tomar meu banho, entrei pro banheiro já com o telefone na mão e mexendo, e mandando mensagem, um monte de coisa. Eu falei: aquieta minha alma. Saiba que o Senhor é Deus. E aí eu fico preocupada, mas eu tenho compromisso, eu tenho a live. Eu preciso chegar para a live, como eu faço, Deus? E aí as coisas vão se ajeitando. Eu mandei a mensagem no grupo, avisando que eu ia chegar mais tarde para a live. E todas as coisas vão cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. Gente, eu moro num bairro que o trânsito aqui é só Jesus na causa. E aí eu fico: meu Deus, esse trânsito agarrado, você vai olhando no Waze, tudo vermelho. Eu fico: Pai do céu, me ajuda. E eu o tempo todo tentando controlar minha mente, dizendo para mim mesmo: calma, Raira, aquieta e saiba que o Senhor é Deus e dele detém todo o poder. Nós precisamos entender as palavras que declaramos. Se vem todo o poder, se ele tem todo o domínio, tudo está no controle dele. A minha vida, a casa de tinta, o pintor, a quem vai pegar a chave, quem não vai, quem vai me ajudar a subir com tinta. Eu já estava preocupada com como é que eu ia subir com lata de tinta. E Deus, ele tem todas as coisas no controle das suas mãos. Então aquieta. O leite para o seu filho vai chegar. A escola, o valor do livro, a gasolina para o carro, o valor do imposto para pagar, sabe? Você tem que pagar o simples, vai pagar lá o simples que precisa pagar para o governo, tem que pagar, mas saiba que o Senhor vai te prover o recurso. Raira, eu cato latinha, você pode ficar em paz, porque as suas latinhas estão guardadas. Raira, eu sou empresário, eu tenho que pagar 200 funcionários. Saiba que o recurso para pagar os 200 funcionários, ele vai chegar, porque o Deus que cuida do A, ele cuida do B, e para ele não tem acepção de pessoas. O cuidado é o mesmo, o zelo é o mesmo, o amor é o mesmo, e o Espírito Santo, ele quer habitar dentro de nós para que ele venha, repouse no nosso coração e nos ajude a passar por todas as aflições, dores, dificuldades, e assim vai. Jesus já tinha nos alertado, dizendo: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. O Espírito Santo vem para nos ajudar nessas demandas nossas do dia a dia. E ele nos ajuda, só precisamos colocar a nossa confiança. E como colocamos a confiança? Conhecendo. Nós só confiamos em quem? Conhecendo.
conhecemos. Para conhecer, precisa ler a palavra de Deus. Precisa ler. Precisa ter relacionamento com ela precisa fazer parte do seu dia a dia. Você precisa respirar a palavra. Como é bom estar fundamentados na palavra. Vou dar uma dica para vocês. Talvez você é muito indisciplinado. Você fala, eu não tenho disciplina para poder ler a Bíblia, eu não consigo orar. Pega um quadro na sua casa, compra um quadro e você vai colocar todos os dias do mês. E para cada dia do mês que você cumpriu sua lista, você vai lá e dá um xizinho, corta, faz conforme você imaginar. Mas você vai colocar ali um dia feito as tarefas. Aquele ato tem um nome técnico, tá? Para essa tarefa. Cada vez que você vai colocar um xizinho ali naquele lugar, sua mente vai ficar feliz. E você vai falar, tô cumprindo as minhas tarefas. E ali você vai construindo uma vida uma rotina com o Senhor. Eu coloco um coração para quando eu faço devocional, uma bolinha para quando eu faço exercício físico, um xizinho para quando eu oro e uma estrelinha para quando eu leio livros complementares. Pois é. Aí tem dia que eu vejo uma bolinha e uma estrelinha. Tem dia que eu vejo coração e nanã. Aí eu fico assim, opa, tá errado. Então tá faltando aqui, por que roubou o tempo do devocional? Entendeu? E aí você vai, por que eu não tô lendo livro complementar? Por que tá faltando estrelinha? Traz essa satisfação, isso mesmo, Valéria, satisfação e clareza daquilo que você tá fazendo. Pronto, a Lídia faz no caderno, sabe? Então faz isso e coloca lá os seus check, desde que não te leve para um ponto de ansiedade, tá? Tem gente que faz isso, fica ansioso. Igual lista de tarefa. Eu coloco as minhas listas de tarefas, escrevo ela no caderninho, tá lá. Fazer isso, buscar isso, fazer nananana. Aí cada check que eu dou, nossa, mas é tão satisfatório. Porém, antes, eu me frustrava quando eu não dava check. E aquilo gerava em mim uma ansiedade. Nossa, não deu tempo de fazer isso. E aí eu ficava mal. Mas aí aprendi a controlar essa ansiedade de querer fazer tudo. Eu não tenho todo o tempo do mundo, né? Mas se administrar vai bem, tá? É isso. Gente, vamos lá comigo rapidinho pra gente ler 1 Samuel 23. Um dia Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais das eiras. Olha isso. Davi ficou sabendo que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais. Davi perguntou ao Senhor, devo ir atacá-los? Davi estava na caverna de Adulão. Tinha 400 homens ali com ele. Ele já liderava sobre aquelas pessoas. E olha o que ele pergunta. Deus, devo ir atacá-los? Nós temos várias tarefas ao longo do dia e uma das pautas para ter relacionamento de Deus é Ele fazer parte das suas tomadas de decisões. Para todo mundo que eu vou prestar uma mentoria, eu pergunto como está a vida devocional, como está a vida espiritual. E para dar nota para a vida espiritual, uma das perguntas que eu coloco é: Deus faz parte das suas tomadas de decisões? Deus, eu devo fazer isso ou aquilo? Deus, isso, Deus. Por quê? É relacionamento. Se você não tem relacionamento com Deus, você não vai perguntar. Aí você pode falar assim, Raira, eu pergunto, mas Deus não responde. Falta, afunilar esse relacionamento, trazer mais pra perto, ter liga. Por quê? Eu vou falar pra vocês. Eu amo muitas pessoas, e várias pessoas que estão aqui na live podem me mandar uma mensagem, e vão mandar mensagem mesmo. Todavia, tem pessoas que têm a minha atenção, porque tem relacionamento comigo. Por exemplo, Robertinha, Simone, Val, Renata, Linda, quem mais? Eu vejo mensagem dessas meninas que são amigas assim de Instagram, Lila. Eu vejo, eu respondo rápido. Assim que eu puder, vai ser minhas prioridades, porque eu tenho relacionamento com essas pessoas.
Não são pessoas que vai aparecer do nada me pedindo um conselho aleatoriamente. Eu recebo, Raira, tô com essa situação na justiça, tô com essa situação na minha casa, o que eu faço? Eu respondo essas pessoas, mas a minha lista de prioridade é para quem tem relacionamento comigo. Essas pessoas que eu disse nome são pessoas que me mandam mensagem perguntando: Raira, cadê você? Onde tá na live? Raira, tá tudo bem? Não tá bem? Tô orando por você. Raira, montei aqui o grupinho, nós estamos orando por você. E é isso. Como você tá? Eu mando foto. A gente tem relacionamento. Então, quem não tem relacionamento comigo vai ter uma resposta minha no meu tempo. Vai entrar na minha lista ali de demanda, eu vou responder, mas talvez não tão urgente quanto as pessoas que têm relacionamento comigo. E dependendo do que eu falo, as pessoas que têm relacionamento comigo vão entender melhor do que quem não tem. Porque o relacionamento traz isso. Ele vai fazer a gente conhecer as pessoas. E hoje, igual por exemplo, tem hora que eu falo meio duro. Mas as meninas sabem o tanto que eu sou risonho, o tanto que eu brinco, o tanto que eu amo a vida delas. Eu entro no Instagram da Simone e falo assim, vamos fazer isso. Vamos. Porque ela me deu a liberdade para isso. Eu opino na vida dela sem ela me pedir opinião. E quando nós temos relacionamento com Deus é da mesma forma. O Senhor começa a opinar na nossa vida até mesmo sem a gente falar assim, Deus, o que eu faço? Davi está aqui no momento onde ele vai falar assim, Deus, eu devo ir atacar os filisteus? Ele está perguntando e Deus vai responder, relacionamento. Mas vai ter momentos na nossa vida que Deus vai falar assim, Davi, não faça isso, sem Davi perguntar. Ora, vamos perguntar para Deus e ele vai nos responder de acordo com o nível de relacionamento, de caminhar junto, de intimidade. Ele vai falar sem perguntarmos. Teve uma vez que eu estava almoçando em um self-service e de repente na minha cabeça veio, não coma batata frita. Eu o quê? Não coma batata frita. Eu, poxa vida, que é isso? Do nada, assim, sem avisar, sem pedir antes, sem eu te perguntar. Mas o nível de relacionamento que eu tenho com Deus é assim. Um dia eu virei para ele e falei, Deus, eu quero arrancar sorrisos do Senhor. Eu quero te fazer rir do trono. Eu quero que o Senhor olhe para mim e tenha orgulho. Que o Senhor olhe para mim e fale assim, ali é minha filha amada. Aquela é uma filha obediente. Essa me ama porque ela guarda os meus mandamentos, preceitos, os meus estatutos. Ela cumpre as minhas ordenanças. Um dia eu fiz essa oração para Deus. Eu já fiz oração para Deus falando, Deus, se eu for desviar, me mata. Não me deixe desviar, me leva antes. Já fiz oração, não me dê nada que eu não saiba perder no outro dia. São os tipos de oração que eu vou fazendo para Deus porque eu reconheci quem Ele é. Eu tive revelação do céu. Hoje de manhã cedo, estava um pouco assim, questionando algumas coisas para Deus. E aí eu lembrei quando eu vivi a primeira vez que eu tive experiência com Deus e que eu pensei algo. E ele falou exatamente como eu tinha falado. E ali eu falei, nossa, eu tenho prova de que Deus existe. Ainda que ele não queira me responder, ainda que ele fique em silêncio comigo, eu tenho certeza que ele existe. Porque um dia se revelou a mim. E esse é o meu divisor de água que faz eu servir a ele fielmente. O céu se manifestou a mim. E eu confio quando ele diz, não coma batata frita. Ainda que eu queira comer muito. Eu com comida é um caso sério. Então, se você quer viver essas respostas de Deus, você precisa entrar nesse lugar de relacionamento. De perguntar a Deus, eu como arroz ou eu como macarrão? Deus, eu como batata frita, arroz ou macarrão? Deus, que carne o Senhor quer que eu como? Coisa mais linda. Eu vou terminar aqui a leitura e depois eu conto esse testemunho. Lembra de me falar da carne de porco. Por que eu não como carne de porco? O Senhor lhe respondeu, sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Deus está dizendo para Davi, Davi, pode ir lutar, liberte eles lá. Quando Deus fala liberte eles lá, é o mesmo que dizer, filho, tô indo com você, tá? Vai dar certo. Se Davi tem esse aval de Deus, ele não vai com medo.
Ele não vai com uma dor, dizendo, não vou conseguir, e se eu não der conta, e se eu não der conta de libertar esse povo, tá vendo que não tem medo. Por quê? Porque Davi conhecia Deus. E se Deus disse vai, não vai dar errado. Ainda que aparentemente morra 50 soldados, Davi sabia que a vitória era certa. A luta já estava ganha. Ainda que aconteça algo estranho no meio do caminho, se Deus disse para você ir, é sucesso. É sucesso, filho. Ainda que doa, ainda que sofra, ainda que perca, se Deus pediu para ir, tem vitória no final. Raira, mas Deus mandou eu fazer tal coisa e a empresa fechou. Filha, saiba que tem vitória no final. Tem vitória no final. Aí nós precisamos saber e separar. Davi não podia ir para a luta e ficar lá sentado numa sombra, sabendo que Deus já tinha dado vitória. Ah, Deus, acaba com esse povo aí. Não, que olha, era luta. Tem gente esperando vitória de Deus sentado, não vai ter vitória, filho. Deus gosta de gente que trabalha, Deus gosta de gente ocupado, Deus gosta de gente que faz as coisas e tem compromisso com o que faz. Deus gosta de gente que põe a mão na obra. Se você quer servir ao Senhor, mas não tem uma dedicação, não tem empenho, não sabe o que é ficar cansado, gosta de ficar descansado, filho, Deus vai te chamar, não. Se até hoje Ele não te chamou, reveja o seu tempo. Se você não está à toa demais, Deus não gosta de ninguém à toa. Deus gosta do povo que está trabalhando. Quanto mais trabalho, mais coisa tem para você fazer. E Davi sobe, Davi vai vencer. Vamos ver aqui o restante. Contudo, os homens de Davi disseram, estamos com medo, mesmo aqui em Judá. Imagina como seria em Keila para lutar contra o exército dos filisteus. Olha o que acontece. Davi vai, corajoso, ouviu a voz de Deus e sabia de uma certeza. Mas aqueles que estão com ele, está com medo. É normal você falar assim, eu vou abrir um negócio, uma empresa, e a pessoa que vem atrás de você ou do lado fala assim, você é doido? Numa crise dessa? Eu vou ter um bebê. Que? Criação de filho nesse tempo? Você tá louca? Nossa, que doideira. Não tem como ter filho agora não, porque o mundo tá caindo aos pedaços. Não tem como. Vou trocar de carro, mas como é que você vai pagar a gasolina desse carro? Não, Deus falou que eu posso trocar. Não, você tá ficando doido, porque Deus vai colocar gasolina pra você? Sabe, tem pessoas que vêm com esse pessimismo, com essa negatividade, com esse olhar pro medo, porque ele recebeu a visão. Ele não entende do que Deus está falando com você. Então, se Deus falou com você, acredita e vai. Davi consultou o Senhor novamente. E mais uma vez o Senhor respondeu, vá para Keila, pois eu entregarei os filisteus nas suas mãos. Talvez naquele momento Davi não tinha conseguido passar para aquele povo que Deus iria com eles. Mas quando ele fala, Davi, eu vou entregar o povo nas suas mãos. É claro, pode ir, filho. Então Davi e seus homens foram a Keila. Agora, quando ele fala foram a Keila, os homens estavam com ele, porque Davi falou assim, gente, Deus falou que vai entregar eles na nossa mão. Vão? Entendeu? Vão, gente. Vai dar errado, não. Massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos, libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou Saul. Deus os entregou nas minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar o sacerdote, traga o colete sacerdotal. Então Davi orou, ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir me destruir em Keila, porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato, conforme eu ouvi? O Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Israel, por favor me responde. O Senhor respondeu, ele virá. Mas mais uma vez Davi perguntou, os líderes de Keila me entregarão a mim e aos meus homens a Saul?
E o Senhor respondeu: sim, entregarão. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. E eu vou voltar no que eu já tinha dito. Se você está com sua Bíblia aberta, grifa. Mas Deus não permitiu que o encontrasse. Como que Deus faz isso? Deus intervém e põe seu inimigo cego. Deus não vai deixar que as coisas ruins aconteçam com pessoas que são fiéis a Ele. Não estou dizendo sofrimento, tá? Tô lendo esse livro aqui, ó. Excelente. Excelente, um livro tão pontual. O sofrimento roubou a minha fé. Porque há um contraste entre fé e sofrimento. As pessoas acham que a fidelidade de Deus é para que nada te ocorra, tá? Não, a fidelidade de Deus não é. A fidelidade de Deus vem para te livrar em meio ao caos. Mas Ele não te livra do caos. Ele não te livra da dor, não te livra do sofrimento, se essa for a vontade dele, tá? Exemplos, por exemplo, né, aqui. Davi, ele poderia muito bem ter acabado com o povo de Keila, ter matado aqueles homens, e Deus poderia ter livrado ele e falado assim: Davi, vou dar um jeito aqui em Saul pra você. Ele pergunta: Deus, Saul vai vir conforme estou ouvindo? Deus responde: sim, ele virá. É Deus, ele vai matar a mim e os meus homens? Se me pegarem, o povo de Keila vai me entregar para ele? Aí Deus responde: sim, vai te entregar. A resposta de Deus, na nossa ótica, poderia tanto ser assim: não, Davi, eles não vão te entregar porque eu não vou deixar. Né? Porque aí ele não precisava correr, não precisava fugir. Davi tinha acabado de ir libertar o povo de Keila, gente. Tinha acabado de subir porque os filisteus estavam arruinando a cidade de Keila. Estava roubando seus rebanhos. Estava destruindo e aniquilando tudo. Davi sobe para ajudar o povo e o povo a qual ele ajudou traiu ele. Olha para você ver. Tem cabimento uma coisa dessa? Tem cabimento? Não. Aí você fala: ah, Raira, pois eu dei bolo, eu levei remédio, eu ajudei, eu fui não sei o que, fiz não sei o que para fulano, e fulano agora virou as costas para mim, fulano agora tá falando mal de mim, e nananana. Gente, essa história começou hoje, não. De tempo que tem gente ajudando e o povo passando a perna. Lembra? A história de Davi aqui. E você acha que com você vai ser diferente? Vai não, querido. Não vai, querida. E nós precisamos fazer tudo como se fosse para o Senhor. Colossenses 3:23, eu acho, vai dizer: quer comais, quer bebais, qualquer coisa que for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Porque se nós fazemos para o Senhor, sabemos que a nossa recompensa vem dele. Colossenses 3 vai falar assim: mantenha os olhos fixos na realidade do alto, nas coisas que são de alto, de onde Cristo está assentado, lugar de honra à direita de Deus. Versículo 23. Em tudo o que fizerem, trabalha de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor servem a Cristo. Deixa eu ler de novo. Como se fosse não para homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Ou seja, está servindo a Cristo, não está servindo a homens. Você faça tudo como se fosse para Deus. Então, se você está levando o bolo, está levando no médico, ajudou, deu roupa, deu comida, deu casa, a pessoa te traiu, se você entende que está fazendo para Deus, pouco me lixando. Por quê?
porque a minha recompensa vem do Senhor, não é daquele homem. Se nós colocamos a nossa recompensa nos homens, nós nos frustramos. Aí nós vamos ficar mal. Mas Deus está dizendo, Davi, eles vão vir e ele vai te entregar. Ou seja, o povo a quem você livrou tá te enganando mesmo. É isso. Então, casca fora. E aí eu te pergunto, Deus falou para Davi o lugar que era para ele fugir? Não falou. A palavra está dizendo que Davi foge sem rumo para a região montanhosa. Então eu quero te dizer que tem coisas que Deus vai te responder, tem coisas que Ele vai opinar na sua vida sem mesmo você perguntar. Mas tem momentos que Deus não vai falar e você precisa agir. Outro dia eu estava falando sobre planejamento no meu Instagram e eu falei que nós precisamos planejar, que quem planeja executa melhor. E uma irmã falou assim, Raira, hoje eu vivi um momento onde planejamento não funcionava e eu precisei deixar o planejamento de lado e executar, porque o momento era de ação. E eu falei com ela assim, glória a Jesus pela sua vida, porque você já sabe planejar e executar em momentos de desespero, de rapidez, de imprevistos. Mas tem gente que ainda não alcançou nem a parte do planejar. Nós planejamos, buscamos o Senhor, ouvimos a resposta e vai ter momento de agir. Nossa, Raira, eu tô numa situação que eu não sei o que eu faço. Já orou? Perguntou para Deus? Ele não respondeu? Age. Mas vai ter momento que você não vai poder agir de acordo com o que você está enfrentando. Tem momento que você tem que saber, tem discernimento. Agora eu não posso agir. Se Davi fugisse para qualquer lugar que fosse, se esconder, Deus precisava falar com ele que ele precisava sair correndo? Não. Deus já tinha falado, filho, eles vão vir, vão te matar, sim. Então, eu vou cascar fora. Eu preciso... Ô Deus, você acha que eu devo fugir? Não, filho, fica aí. Tá vendo? Tem coisas que são óbvias. E quando é óbvio, você não precisa perguntar para Deus. Supondo que eu encontre uma pessoa amanhã para relacionar, um homem bacana, eu me apaixonei por ele, encontrei com ele na academia. Ele disse para mim, Raira, você é maravilhosa, como você é linda, mulher, quero me casar com você. Eu vou perguntar, é mesmo? Que bacana, te achei muito bonito também. Olha, pode ser que dê certo. No que você crê? Não creio em nada, não sou uma pessoa ateu, não tenho crença em nenhum Deus, não. Acabou ali, gente, a conversa acaba ali. Não tem mais conversa. Porque 1 Coríntios 6, 7 vai falar sobre casamento, sobre julgo desigual e não tem conversa. Eu preciso perguntar para Deus, Deus, você acha que eu posso me relacionar com essa pessoa? Corre, casca fora, filha. Se a pessoa não crê em nada, não tem como. Como eu vou me casar com uma pessoa que não crê em Deus? É julgo desigual. Para isso eu não preciso perguntar para Deus. Encontrei um rapaz bonitinho, gostei, atraente, olha, que bacana, a mesma fé, tem palavra, partilha, por que não? Eu preciso orar e falar, Deus, esse é o cara, Deus, eu vou orar, lógico, porque tudo na minha vida eu oro, mas tem compatibilidade espiritual, física, pessoa tratada, curada, homem de caráter, trabalhador, destinino. Entendeu, gente? As pessoas complicam muito a vida com Deus. Tem coisa que nós vamos perguntar, Deus vai responder. Outra vez ele vai falar sem perguntarmos. Ora, ele vai ficar em silêncio. E quando ele ficar em silêncio, provavelmente você já tem a resposta. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia que Saul estava a caminho do deserto de Zife para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Coisa boa é ter gente que nos encoraja, né? Pessoas que vai nos dar uma palavra para poder permanecer firme. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Quando Jonatas está dizendo isso aqui para Davi, meu pai jamais o encontrará. E ele vai dizer, você será rei de Israel, eu serei o segundo no seu comando, como meu pai Saul sabe muito bem.
Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor e depois Jonatas voltou para casa enquanto Davi ficou em Oreza. Vamos lá. Davi e Jonas têm uma amizade e eles são muito próximos. Jonatas vira para Davi e fala assim: meu pai não vai te encontrar. Não é porque Jonatas estava achando que Saul seria incapaz de encontrar Davi. Não é por isso. Mas porque Jonatas acreditou na promessa. Jonatas tinha certeza de que Deus guardaria a vida de Davi, porque ele sabia que um dia tinha uma palavra liberada sobre a vida dele. Ele falou: Davi, meu pai vai te encontrar, não? Você será rei em Israel. Eu serei o segundo no seu comando. Deus não tinha revelado isso para Jonatas. Mas tem coisa que é claro. É tão bom quando nós encontramos pessoas que acreditam no nosso chamado. Pessoas que depositam em nós a confiança daquilo que Deus já manifestou na nossa vida. Acho bonitinho demais. Ontem, eu não sou consagrada pastora, eu não tenho óleo derramado sobre a minha vida, não tenho título de pastora, não carrego isso. Mas ontem eu recebi um áudio e a pessoa me perguntou como jejua, uma pessoa que eu caminho com ela, e ela falou assim: Raira, me fala como eu tenho que jejuar, você tinha dito para eu jejuar, como eu faço? O que eu oro? Aí eu peguei e falei: você vai fazer isso, 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 isso. Essa pessoa deve ter mais de 50 anos. E aí, no final ela falou assim: Raira, muito obrigada, viu, minha pastora? Deus te abençoa. E aí eu falei: gracinha, gente. Eu não tenho título de pastora, eu não carrego esse nome, mas a pessoa me chamou de pastora, porque ela viu em mim um pastoreio. Eu entendo muito bem isso, que a gente não é levantado por homens, por títulos, mas nós somos levantados por Deus. Dentro de mim tem um DNA de pastor e eu carrego isso com o maior amor, com o maior prazer. Sabe, eu gosto de cuidar, eu gosto de saber como tá. Eu mando mensagem na segunda-feira perguntando: onde você tá? O que você tá fazendo? Deus abençoe sua semana. É o meu, é meu. Título eu não tenho, mas eu já executo o meu chamado, muito tempo. Porque um dia eu entendi de Deus que o meu chamado era esse. E eu não preciso do nome para fazer. Mas é bonitinho quando alguém acredita naquilo que Deus depositou na sua vida. Você acha que Deus virou para ela e falou assim: olha, fulana, Raira é pastora, chame-a de pastora? Não. Um dia ela viu eu exercendo algo que manifestou o que Deus depositou em mim. E é bom, é muito bom. Gente, tá dando meu horário, tem que finalizar. Vou correr, tá bom? Os habitantes da terra, versículo 19. Os habitantes da terra de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, no sul de Zesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e entregaremos na sua mão. Que o Senhor te abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifique onde ele está e quem viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubra o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então irei com vocês e se eles estiverem naquela região, eu encontrarei, mesmo que precise procurar por todo canto em Judá. Os homens de Zif voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Davi. Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-lo, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Amalecote. Depois Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. Fechando. Deus tinha livrado Davi pela primeira vez, dizendo: ele não vai te encontrar. Estou te guardando.
Estou te escondendo nas fortalezas. Agora, Davi se vê cercado por um exército, Saul e seus homens. Tanto Davi contra os 600 homens estavam cercados por Saul. Agora, Saul pegou Davi. Aí chega a mensagem para Saul dizendo: Saul, estão atacando Israel. Os filisteus invadiram, estão acabando com tudo. Aí Saul vai falar: não acredito. Agora que meu inimigo está aqui de frente para mim, eu não vou matar ele? Tá, mas espera que o seu tá guardado. E aí ele vai para Israel, vai lá para poder... Israel, né? Volta para Israel e agora ele vai guerrear contra os filisteus. E aí Davi vai escapar e vai fugir mais uma vez. Com essa história que eu tô contando para vocês, fica claro quando a gente vê os salmos dizendo: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza. De quem terei medo? Não fica mais fácil entender esse versículo agora? Pois é, Davi vai escrever nesses momentos. Quando ele entra na caverna de Adulão, ele vai escrever um salmo. Quando ele foge de Davi, de Saul, depois de Keila, ele vai escrever outros salmos. E na quarta-feira nós vamos começar a ler os salmos escritos por Davi nesse momento de guerra. Conhecendo agora a história, fica mais fácil a gente ler salmos, porque às vezes a gente pega para ler salmos e a gente nem sabe quem é o nosso inimigo, a gente nem sabe o que está acontecendo, está assim: Deus, me livra do meu inimigo, me guarda do meu inimigo, a quem temerei? O Senhor, nananana. E você fala assim: mas não tem inimigo. Mas esse salmo foi escrito num contexto de guerra, num contexto onde Davi fugia ferozmente de Saul. E por isso ele vai falar: você, Deus, é o meu rochedo. Imagina quando ele vê essa cena, Saul aproximando, ficando pequenininho o espaço. E de repente o exército todo de Saul recua e vai embora e não fica ninguém. Somente Davi, os seus homens no deserto. Imagina. Aí ele vai falar: eu te amo, Deus. Você acha que esse te amo sai assim? Te amo? Não, é Deus aqui, ó. Te amo, aqui, ó. Te amo, papai. Obrigada. Obrigada, Deus. Como eu te amo. Você me livrou. Ó, mais uma vez. We are a champion. Ó, mais uma vez. Deus me livrou. É isso. Agora a gente entende salmos. Deixa eu ver seu nome. Claudete França. Começa às 8 horas. Hoje começou um pouquinho mais tarde, porque eu tive imprevistos mais cedo. Mas nós temos um grupo que se chama Enxergando as Escrituras. O link você encontra na minha bio. E lá eu aviso quando eu vou atrasar, o horário que começa. A gente mantém um relacionamento por lá. Tem um outro grupo que se chama A Mesa. Esse é só para os íntimos, quem quer caminhar mais perto. E eu só abro esse grupo para as pessoas que são fiéis à live. Aí esse você tem que me pedir no privado, tá bom? É isso. Você que assistiu essa live pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria ter você por aqui. Queria fazer uma oração. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, escreva nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Essa oração é para quem crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que ele ressuscitou no terceiro dia, e você entende que o sangue dele te salva. Se você já fez essa oração, escreve: eu sou salvo. Agora, se um dia você fez, se afastou, desviou e hoje você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por todos vocês. Gente, vou começar a mentoria coletiva, se tudo der certo, na segunda-feira que vem. Então, se você quer começar a mentoria coletiva, me chama também no privado. Hoje eu começo a atender mais 3 pessoas no individual. Para o individual eu creio que eu não tenho mais horário. A segunda já está completa. Mas a coletiva nós vamos começar semana que vem. O valor da coletiva é R$297.
Tô falando aqui só para vocês, eu não falo no grupo aberto. É 297 a mentoria coletiva. Tá? Nós vamos fazê-la pelo Zoom. Se você tem interesse, me chama no privado, tá bom? Beijo, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nesta manhã nós te louvamos e te agradecemos. Quão precioso é poder ser guardado pelo Senhor, poder ter as mãos do Senhor sobre a nossa vida. Nós te amamos tanto, Pai, tanto, assim como Davi, ele entendia que o Senhor era o rochedo dele, a fortaleza dele. Nós entendemos isso também, Pai. Pelo menos eu entendo que eu não consigo me mover se o Senhor não for comigo. Não consigo, Pai. Eu peço para que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, opinando na nossa vida, Pai, dando a sua opinião. Fala conosco o que o Senhor preparou para nós, o que o Senhor quer que a gente faça, aonde o Senhor nos quer. Ajusta o nosso relógio com o seu. Nós queremos mesmo, Pai, viver todas essas coisas em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que vidas sejam salvas aqui nesse lugar, que pessoas possam ter um encontro real com o Senhor e com a Tua palavra, que eles conheçam quem Jesus é e o Espírito Santo. Pai, nós queremos mesmo te pedir a proteção para o dia de hoje. Em nome de Jesus, nos guarda, nos livra de todo intento das trevas e nos faça ser cada dia mais fundamentados na Tua palavra, amando os Teus mandamentos, estatutos, decreto, cumprindo as Tuas ordenanças fielmente. Em nome de Jesus, sem religiosidade. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e os guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. I love you. Beijo. Viu? Um beijo, um cheiro. Lembra de contar a história da carne de porco. Sol, eu conto na quarta, tudo bem? Eu tenho médico agora, tá? Por isso que eu vou correr. Mil beijinhos.